Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Eu sou o Beto, seu host de plantão favorito, sempre aqui com o meu bom amiguinho, o Lucas. E aí, pessoal, e aí, Beto, muito bom estar aqui, mais um Dois Nerds, uma Bíblia, mais um dia falando de nerdice, falando de teologia. Vem aí com a gente, que vai ser muito bom. Não esquece, curta, comenta, compartilha, faz essas bagaças todas que as redes sociais pedem, ajude o Dois Nerds a espalhar mais aí a mensagem da nerdice da teologia. A mensagem da nerdice da teologia foi muito boa. É isso aí. Foi muito bom. O meu amiguinho tá meio abatido hoje, voltando aí de um feriadão, retiro de carnaval, né? A minha igreja fez congresso, então eu tô mais easy. Mas a gente volta no carnaval, meu amiguinho. O crente gosta de acampamento de carnaval, né? Ah, gosta, a juventude gosta. É bom, né? A juventude, você revela a tua idade quando você fala juventude. Eu sou o líder de juventude, eu não sou mais o jovem, eu sou o líder do jovem. Mas a gente tá lá liderando eles, mas é muito bom. Eu só gosto de acampamento, agora tem essas conferências aí. Pois é. Eu gosto da conferência porque eu me avivamento. sinto velho pra acampamento, mas eu também gostava do acampamento quando eu era mais novo. Então, eu acho que as duas estão certas. O importante é não ir pro carnaval e ficar na igreja. Eu acho que esse é o ponto. Tem Mas, opções melhores, ainda bem que as igrejas oferecem opções melhores. com certeza. Mas, meu amigo, hoje, como tá aí o tema que o nosso pessoal já leu, eu quero falar sobre O Chamado em Moana. Moana, que vai ganhar o seu segundo filme aí, se eu não me engano, em novembro do nosso ano de 2024. Foi um anúncio surpresa da Disney. Eu acho que as pessoas não estavam esperando uma continuação de Moana. E aí eu decidi reassistir e fazer a Bia assistir pela primeira vez, porque quando a gente foi assistir ela dormiu. Moana é um filme muito legal, eu gosto bastante de Moana, mas me chamou a atenção um pouco Moana como esse filme de descobrimento do chamado, né? A nossa personagem principal, então fica o aviso que haverá um spoiler aqui bom de Moana. Não vai ser só sobre Moana, eu só quero usar Moana como inspiração para nossa conversa para falar sobre chamado. Mas eu achei muito interessante. Então, se você não assistiu, vai ter um pouco de spoiler. Se você já assistiu, bem-vindo. Já assistiu Moana, amiguinho? Já assisti Moana e assisti também o teaser trailer que saiu aí da Disney. Beleza, fechou. Então, assim, para mim, Moana é um grande filme de descoberta, né? A grande coisa dela é ela se encontrar no mundo. Qual que é o meu lugar? Onde é que eu tenho que estar? Ela tá na ilha, ela é filha do chefe da ilha, ela tem a responsabilidade de ser a própria chefe da ilha. Mas o mar chama ela tem esse sentimento de que o lugar dela é no mar. E aí a primeira música, são duas músicas que eu acho que pegam bem isso, é Saber Quem Sou, que é a música principal, né? A música que faz ela, né? Que mostra quem ela é, né? O horizonte me pede pra ir tão longe, será que eu vou? Ninguém tentou. Se as outras se quebram em mim, verdade com o vento, será que eu vou tão longe? E aí ela fica nesse conflito. E essa música tem um ritmo, né? Eu não vou cantar, sou ruim de cantar, mas em música Música muito boa. é muito boa, eu adoro essa música. E é um questionamento dela sobre qual é o lugar dela no mundo. E aí ela decide seguir esse chamado. Porque assim, o mar literalmente chama ela. Ela tem a vantagem do mar literalmente chamar ela. E ela vai pro mar, ela encontra lá o Maui. E no conflito entre eles e Tatiki, sei lá, o bicho de fogo. O Maui fica pra desistir e ela pega a pedra lá, que é o coração, e ela fala: eu sou Moana de Watanui. Eu vou subir no meu barco e eu vou levar o coração de volta. Que é como se fosse um mantra dela, é uma necessidade dela
de enfatizar quem ela é. Ela precisa se convencer disso. Ela fala como se fosse pra ele, mas ela precisa se convencer. E ela fala, né? O mar me chamou. E aí ele olha pra ela e fala assim, ele chamou errado. E aí ele vaza e ela fica ali no conflito. Ela meio que desiste do chamado dela. Tem um momento bonitinho onde a avó dela ali, realidade do filme, né? Da cultura desse povo, dos antepassados cuidarem da gente, aparece e numa conversa que na verdade é muito mais num momento de introspecção dela, pensando com ela mesma, ela vai para a música Eu Sou Moana, que a avó começa num ritmo, mas ela transforma a música no mesmo ritmo, novamente, dessa música, primeiro. Que aí, meu amiguinho, a gente vai para aquela nossa conversa sobre leitmotiv, que a Disney gosta de usar leitmotiv. E aí, a mesma música que representava uma dúvida de chamado, uma dúvida de qual era o lugar dela na vida, se torna essa música que ela fala, né? O que eu sou, esse instinto, essa voz, já faz parte do que me atrai na minha vontade, com você junto a mim, posso ir mais longe, eu me encontrei, agora eu sei, eu sou Moana. Então eu acho muito legal como o filme todo é esse chamado, e como esse chamado dela representa quem ela é. No final das contas, quando ela tá pra desistir e pra voltar pra ilha, ela simplesmente não consegue voltar pra ilha. Por quê? Porque o chamado era mais do que simplesmente uma missão pra ela levar o coração de volta pra ilha. O chamado é quem ela era. O lugar dela nunca foi na ilha, mas o lugar dela sempre foi explorando os mares. E eu achei muito bonito, porque eu nunca tinha parado pra pensar teologicamente nisso. Alguns elementos desse chamado que ela passa na jornada dela são elementos semelhantes que a gente passa na nossa jornada. O mar chama ela, o mar auxilia ela, mas muito da jornada é dela, né? O mar não vai fazer tudo. O mar podia pegar ela e carregar ela até a ilha. Não, ela tinha que pegar o barco, ela tinha que achar o maluco, ela precisou se transformar, né? O que seria aí a jornada do herói? Ela precisa se transformar no processo para que ela entenda o chamado dela. E ela realiza o chamado dela. E eu fiquei pensando, nossa, que bonito, né? Porque o nosso chamado de ser cristão é o que nos define. E muitas vezes as pessoas estão esperando um chamado muito especial. Estão esperando o céu se abrirem, um anjo descer, trazer um bilhetinho de Deus falando assim, olha, o teu lugar é aqui. Mas não funciona assim, né? O Espírito Santo vai ajudar no nosso chamado, ele vai nos capacitar em seja lá o que a gente precisar fazer. Mas tem muito nosso no chamado. A gente vai precisar pegar o barco e aprender a navegar nessas águas difíceis. E a gente vai passar por aventuras e coisas. E eu fiquei pensando, poxa, que bonito. Moana acaba sendo uma ótima representação da vida, né? Isso aí. Eu gosto muito também da animação da Moana. Foi uma das animações que eu mais gostei recentes da Disney. Lembro de ter assistido uma vez inteira e outras, vários recortes, assim. Recente, 2016. Bem recente, bem recente. Comparado ao tanta animação que eu já vi no passado. Tá certo. Isso aí é uma animação recente e eu gostei muito, eu gostei das músicas, a dinâmica dela com o Maui, toda a história de Moana. Ela vem já naquela leva das animações da Disney, ali que começaram a surgir, que não necessariamente tem um casal apaixonadinho, mas focar em outros elementos. No caso dela ali, né, uma mulher tentando buscar o seu lugar no mundo, né, de forma autônoma, de forma independente. Ela não tem um pretendente, não tem um final feliz com um homem. O final feliz dela é ela se encontrando. Eu achei isso muito bonito, eu achei isso quebrou aí alguns paradigmas que a Disney vinha construindo, que o final feliz só é feliz quando você tá casadinho com o príncipe encantado. Às vezes o final feliz é você se achando na vida. Esse é o final feliz de Moana, né? Isso não quer dizer que acabou ali também, quer dizer apenas que uma parte da história foi até ali. Tem mais ainda, pode ser que ela encontre um par, mas a felicidade não está associada só ao par. Tudo isso me chamou a atenção. E eu também vejo essa questão do chamado em Moana. A ideia do mar foi muito boa,
Disney foi uma excelente sacada da Disney colocar o mar chamando ela ali num contexto havaiano. E realmente há muita associação com o Evangelho, com o que Cristo faz em nossas vidas, com o que Deus faz em nossas vidas. Porque todo cristão, ele é chamado, né? Um chamado especial por ser cristão, por ser salvo. Mas também, meu amiguinho, todo ser humano recebe também, de certa forma, um chamado mais geral. Aí não necessariamente com fins salvíficos, mas um chamado geral no sentido de todos nós temos um chamado de Deus para fazermos alguma forma, algum bem, alguma coisa boa para este mundo. Creio que o nosso foco aqui não vai ser o chamado geral, mas sim o especial. Mas eu acho importante a mensagem que Moana passa, uma mensagem bíblica que abrange todas as pessoas do mundo. Todos nós somos chamados a um propósito, a uma missão, a um objetivo. E como nós estamos respondendo de forma responsável, de forma intencional a esse chamado, ou o quanto estamos fugindo dele porque tememos, porque não gostamos, porque achamos que não estamos preparados. E aí vem uma série de desculpas, né? O que eu conheço de crente que já deu desculpa para chamado especial. Deus chama esses crentes aí para salvação, e dentro desse plano de salvação Deus chama para propósitos específicos. Exato. Que a pessoa não entende, não vai, não aceita. Realmente é algo que a gente vive no nosso dia a dia de igreja. É uma realidade que a gente vive também muito na faculdade, né? A quantidade de aluno que vai e fala, eu tô fugindo do meu chamado faz alguns anos, decidi aceitar e vir pra faculdade, vir me preparar. É normal, às vezes, a gente ter isso. Mas eu gosto de começar por baixo, né? Nessa ideia, vindo um pouco do normal pro chamado geral. Todo cristão é chamado, cara. Eu acho isso extremamente importante. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que vivem uma vida na igreja que, sei lá, é aquele crente de domingo, sabe? Que só vai na igreja pra sentar lá, assistir o culto, mas não participa de nada dentro da comunidade, não serve em nenhuma área. E aí é uma pessoa que às vezes acha que não tem um chamado. Na cabeça dessa pessoa, o chamado é somente algo especial. Mas ser cristão é ser chamado, né? E todos nós cristãos temos uma responsabilidade, né? Mateus 28 é para todos. A grande comissão é para todos. Ser discípulo de Cristo significa viver mais parecido com Cristo, e isso já é viver o chamado, né? Porque você foi chamado para quê? Para abrir mão da sua carnalidade, para abrir mão da natureza humana, para abraçar a santidade de Deus, uma vida mais justa, uma vida mais ética, moldar as pessoas ao seu redor conforme esse seu perfil, esse seu caráter cristão. Isso já é o chamado. Mas muitas pessoas vivem a vida como se não fosse nada, né? A gente vai vivendo o dia a dia como se fosse um dia a dia normal de uma pessoa normal, e chega no final de semana, às vezes só no domingo à noite, só no domingo de manhã, troca uma chavinha pro crente, agora, coloca uma roupinha melhor, vai pra igreja, assiste o culto, dá o dinheirinho, vai pra casa, e aí ela se afasta de uma realidade onde ela se engana, falando pra si mesmo que o chamado é pra esse pessoal mais jovem, o chamado é pra quem tem fogo, o chamado é pra quem tem, né? Eu tenho que continuar vivendo a minha vida normal, eu tenho que trabalhar meu trabalho secular aqui porque eu tenho que pagar minhas contas. Não tem como viver um chamado no meu trabalho secular. E a gente é chamado para viver a vida cristã intensamente todos os dias, né? Eu acho que isso é muito importante, entender que ser chamado é você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso é o chamado. É ser chamado a ser cristão. É ser chamado a viver Cristo na base. Dali em diante a gente vai indo para os específicos, mas essa base ela é importante.
É o grande problema de Senhor, Jesus é Senhor da minha vida, mas é Senhor só de uma parte dela, é Senhor de toda a nossa vida. O chamado de Cristo, o chamado do Evangelho, é um chamado que abrange a vida cristã. E essa vida vai pegar o trabalho, vai pegar o tempo em casa, vai pegar o tempo com os amigos, vai pegar o lazer, os tempos sozinhos, o sono, as refeições, o banho, tudo, todos os momentos da nossa vida, eles passam a ser subordinados ao senhorio de Cristo. Então, o chamado do Evangelho é um chamado que abrange todas as áreas da nossa vida. É o que a gente chamaria na teologia, se a gente tivesse que escolher uma área da teologia para explorar, isso de teologia pública. E a gente entender que nós fomos alcançados por um Deus que não quer a gente apenas na hora do culto, que não quer só nossa leitura bíblica e nossa oração nas horas devocionais, mas que quer nos pegar em todas as áreas da nossa vida. Por isso eu fico muito incomodado quando alguém fala, mas eu não me sinto preparado para esse chamado. Mas calma aí, Deus te salvou. O que te impede? Qual que está sendo impeditivo? Por que é fácil vir à igreja e é tão difícil pregar o Evangelho? Por que é fácil ler o devocional e é tão difícil? Será que Deus entrou como senhorio dessas áreas da sua vida também? Porque era para ser natural. O chamado, a resposta positiva ao chamado, eu entendo que era para ser algo natural para todo cristão. E se não está sendo algo natural, eu acho que tem alguma coisa aí que nós temos que tratar em gabinete pastoral, talvez, é algo que tem que ser tratado. Porque nós estamos com alguma dificuldade aí que pode dificultar algumas questões de maturidade cristã significativas. Não tem como um cristão não se sentir preparado. Na verdade, analisando bem, ninguém nunca vai estar 100% preparado. Me lembro quando Jesus orientou os seus discípulos a irem pregar o Evangelho às cidades estranhas, e também quando ele falava dos últimos dias, e ele falava da importância de pregar o Evangelho nos últimos dias, bem como naquele momento em que ele deu essa ordem aos seus discípulos, ele disse o seguinte: não se preocupem com o que vocês precisam dizer, que o Espírito Santo colocará as palavras no coração de vocês. O próprio Jesus tinha plena certeza que os seus discípulos não estariam preparados para o que estava vindo. E por isso que ele mesmo falou, só vai, só crê e vai, o resto o Espírito faz. Como o Beto falou, né, nós temos a nossa parte, e eu gosto de pensar que a nossa única parte em todo esse processo do chamado é crermos em quem nos chamou. Só isso. E confiança é isso mesmo, é dar um salto no escuro, é só ir. Você vai, não sei o que fazer, não sei o que falar, tô me cagando de medo, mas eu vou. O Espírito vai dar as palavras, o Espírito vai dar a direção, o Espírito vai instruir o caminho. Exato. Bom, e fazendo esses comparativos com o filme, né? Havia ali na ilha dela a crença de que Mal estaria no final do que as estrelas formavam aquele ganchinho dele, aquele anzol dele. E ela vai. Ela não sabia navegar. Ela não sabia usar barco. Cara, como é que você sai navegar sem saber? Você vai porque era o chamado dela. Ela ia dar um jeito. E aí ela vai pra aquele lugar, e aí o mar vira tudo mais, ela cai numa ilha, ela fica brava com o mar, ela fala assim, pô, não vai nem me ajudar, né? Pai, briga com o mar, tenta chutar o mar, mas é que o mal não tava naquela ilha. Então, muitas vezes a gente tá indo pra um lugar, seguindo as orientações das pessoas, que são pessoas de bom coração, pessoas que querem ajudar a gente, mas que também não entendem exatamente aonde a gente precisa ir. Porque nesse caminho das nossas vidas, cada um tem aí algo específico. E aí o mar ajuda ela, o mar guia ela. De um jeito meio truncado, às vezes vai ser nos trancos e barrancos, mas ajuda ela, pra ela encontrar o mal. E a partir dali eles seguirem. E eu achei legal isso também. Aí eu até comentei com a Bia assim, o importante é você sumir no barco. O resto é resto. O Espírito Santo não vai fazer tudo por você, mas o mar vai estar lá te ajudando. E isso é um pouco de verdade, né? O importante é a gente dar esse primeiro passo.
E a gente ir, e a gente dar a cara a tapa. E aí o Espírito ele vai capacitar a gente. E ele vai colocar a gente num caminho de capacitação, num caminho de preparo. E vai colocar pessoas ao nosso redor que vão ajudar a gente. E às vezes algumas dessas pessoas vão acompanhar a gente por muito tempo. Às vezes algumas dessas pessoas, como o Rei, vão estar com a gente não vai entender o porquê, mas vão ajudar no final das contas. E às vezes algumas pessoas vão gerar conflitos com a gente. E ela e o Maui geraram diversos conflitos. Mas a parte da música que a avó canta no final, ela fala: encontros vão te moldar e ao poucos te transformar. E é legal essa coisa de que a gente vai se transformando. Eu quero jogar isso rapidinho para Paulo e Barnabé, que começaram suas viagens missionárias, e a gente dá muito enfoque para Paulo, mas eu acredito que na época ali, na realidade da época, talvez para a igreja ali, Barnabé era o cara mais relevante na primeira viagem. Paulo era bom, claro, mas Barnabé já tinha um histórico. E aí eles fazem a primeira viagem, tem ali uma desavença no começo da segunda e se separam, e Paulo vira alguém muito grande, mas depois eles fazem as pazes. Haverão desavenças na caminhada. Paulo briga ali por causa de João Marcos, mas depois ele fala: me mandem Marcos, porque a presença dele é relevante. Então a gente vai ter momentos que a gente vai ter conflito com alguém. Faz parte também os conflitos diante da caminhada da chamada. Mas o importante é a gente focar no chamado, né? E eu também fico muito chateado quando vejo pessoas que, por causa de conflitos com pessoas, abandonam o chamado. Eu não vou mais na igreja, eu não acredito na estrutura, eu não acredito nessa burocracia. Eu posso viver a minha vida com Deus sozinho na minha casa. Cara, você pode até ter a fé em Deus sozinho na tua casa. Não é falar que você está vivendo o cristianismo sozinho na tua casa, vai contra um princípio basilar do cristianismo: a comunidade, o relacionamento. Se o próprio Deus é 3 em 1, por que você vai viver o relacionamento, a comunidade sozinho, né? E isso faz parte do chamado também, né? Então, você se dar a vida cristã e esses conflitos, e aí eu falo sempre, cara, dá tanto BO, dá tanta preguiça ser líder e tá na igreja e cuidar de gente, tá em célula. Mas é isso. Esse é o chamado. E é tão bom quanto esses relacionamentos que dão trabalho, dá preguiça, mas eles vão se construindo e eles vão se moldando, e a gente vai vendo as pessoas se transformando, e a gente vai se transformando conforme as pessoas nos abençoam. Então, no final das contas, é muito proveitoso, mas eu entendo que dá preguiça. O chamado, ele vai nos colocar em situações difíceis, em situações caóticas, em situações que nós não queríamos estar, mas o Deus soberano, o Deus da história, o Deus que rege as nossas vidas, nos quis nessa situação. E aí, isso vai para além de chamado. Acho que isso é uma questão até de todo esse mundo é obra da criação de Deus. E se Deus vai querer colocar, inclusive, quem não é seu filho numa situação desconfortável, ele vai colocar. Então, assim, é um tanto quanto, me perdoem se for parecer muito determinista as coisas aqui que eu vou falar, mas, gente, Deus é um Deus soberano. E se Ele quer que você se coloque numa relação desconfortável, você vai se enfiar numa relação desconfortável. E Ele vai conduzir a história para que isso aconteça. Tá? Eu não vou dizer que tudo que acontece na vida é determinação, não é esse o caminho que eu quero trilhar. Mas se for da vontade de Deus determinar alguma coisa, Ele tem poder sim para determinar e fazer acontecer. Essa é a grande questão. Ele tem esse poder. Então, não quero lidar com tal dificuldade, com tal relacionamento. Mas se Deus quiser, você vai ter que lidar. E é simples. Então, é por isso que eu acho que a ideia de fé e confiança é algo que a gente tem que desenvolver mais. A Bíblia fala muito de confiar em Deus. A gente tem que confiar onde Ele está colocando, onde Ele está nos colocando, onde Ele está nos inserindo, as pessoas que Ele tem colocado ao nosso redor. Quando a gente falou aqui da faculdade, né? A gente lida muito com vocacionados, com pessoas que vão fazer teologia para um chamado pastoral, e realmente é muito comum o discurso de eu não queria. E eu entendo não querer. Teologia não dá dinheiro. Teologia não é
uma profissão que vai fazer nós ficarmos ricos, né? Eu tô falando aqui de teologia histórica, teologia de igrejas realmente verdadeiras, aí, igrejas que Sérias. pregam o evangelho, igrejas sérias. Mas tem um pastor de uma igreja grande aí cara, para chegar a ser pastor de uma igreja imensa, você tem que ralar muito, você vai ter que pregar muito, você vai ter que estudar muito. E não tem tanta igreja grande assim. Você não vai ficar rico, você não vai ter carteira assinada, você talvez não vai ter férias 13º, não vai ter talvez um plano de saúde muito bom. Essa é a realidade, realmente, não é fácil. Não tem tanta faculdade de teologia para você ser professor de teologia, e nem todo mundo quer ser professor de ensino superior. Então, assim, eu entendo porque eu escolhi esse caminho, então eu entendo completamente a escolha. Passamos pela crise da decisão. Mas, cara, se Deus chamou, eu tive que aprender em algum momento que eu precisava confiar em Deus nesse processo. Se Ele chamou, Ele vai cuidar, Ele vai abrir as portas e Ele vai fazer acontecer. Pessoalmente, eu tenho vivido isso com Deus, né? Eu e minha família temos desfrutado da graça de Deus pela minha resposta positiva a esse chamado, né? E conheço outros que também têm sido abençoados por aprenderem a dizer sim para Deus e só confiarem. Se Deus está trilhando esse caminho, eu só vou. Não é fácil. Eu falo hoje, parece tão simples falando aqui agora, mas é um processo extremamente difícil e árduo, que a gente não tem que... Poxa, mas será que é isso mesmo que Deus quer? Poxa, será que não é outra profissão? Será que não era outra faculdade? Será que não era outro caminho a ser trilhado? Será que, poxa, minha família está com essa dificuldade agora? Será que eu não deveria agir diferente? Cara, nessas horas, ora e fala: Deus, o Senhor me guiou até aqui para essa direção. E agora? É para mudar a direção? O que o Senhor quer que eu faça? E espera Ele direcionar, espera Ele responder. Ele vai com certeza conduzir a vida. Se Ele conduziu até a teologia, reformulando, se Ele conduziu até esse chamado que Ele te deu, que não necessariamente é a teologia, cara, confia que Ele vai continuar conduzindo. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Filipenses 1,6. O Deus que inicia um negócio, termina esse negócio. Não deixa pela metade. A pessoa voltou do acampamento crente, tá até citando o versículo bíblico. Eita, Xeremanai. É isso. Essa conversa aqui, apesar de vir da ideia da Mona, tem muito a ver com o que eu conversei com a Carol, né? Sobre vincular fé e trabalho. Seu trabalho do dia a dia, mundano, não é mundano. Ele também pode ser o seu chamado. Eu acho que a inteligência e maturidade em a gente compreender isso, né? Quando a gente fala Deus me chamou para ser cristão, significa ser cristão em todo âmbito, em todo lugar, em todo momento. Então você vai ser cristão no seu trabalho, você vai ser cristão na sua escola, você vai ser cristão na sua faculdade, independente de ser um ambiente religioso ou não. Você vai transformar aquele ambiente num ambiente são, né? E eu acho isso muito importante, a gente pensar com seriedade nessa questão de ser chamado para ser cristão. E aí a gente tem uma outra palavra que o Lucas comentou, né? Nós trabalhamos na faculdade com vocacionados, porque há uma diferença na vocação e no chamado. Principalmente a gente pensar no chamado cristão como ser chamado ao cristianismo, ser chamado, ser convidado a aceitar Jesus e aceitar esse convite. Isso é uma coisa. Agora, o vocacionado é uma vocação, e aí vocação cada um tem uma. Cada um tem um local onde realizar a sua vocação, né? E a gente precisa entender isso. O lugar da Mona era no mar, beleza, não significa que toda a família dela vai ficar no mar. Nosso lugar aqui, como professores, é aqui, estar aqui, dando aula. Não significa que todo mundo tenha que ter um podcast e dar aula ou trabalhar numa faculdade. Você pode fazer uma teologia e continuar atuando com programação, advocacia, medicina e qualquer outra coisa, e você estará respondendo ao chamado de Deus para a sua vida. E isso é bom. E isso é maravilhoso. Porque a gente precisa, a igreja precisa de pessoas de diferentes perfis, realizando diferentes ações e sendo cristãos
em diferentes realidades. E esse é o chamado, ser chamado. Ser cristão em qualquer lugar. Mas eu acho importante a gente desmistificar isso, né? Não é um bicho de 7 cabeças. Eu gosto de pensar um exemplo bíblico. O evangelista, nós temos lá em Efésios que o evangelista é um dom, é um dos dons, né? Um dom de evangelizar. E aí as pessoas, bom, eu não tenho esse dom, então eu não vou evangelizar. Mas ao mesmo tempo, nós temos uma ordem do Senhor de ir, pregar o evangelho para todo mundo. Ele não falou isso só para quem tem o dom da evangelização, ele falou isso para todos os seus seguidores. Ide, pregar o evangelho a toda criatura, anunciando, né, o evangelho, batizando, ensinando a toda criatura, tudo mais. Qual que é a diferença? A grande diferença é que todos nós somos chamados a evangelizar e talvez vamos ter dificuldade nessa evangelização, não é algo tão natural. Vai ser algo talvez mais trabalhoso, vai ser algo mais difícil. Talvez para algumas pessoas falar de Jesus assim no dia a dia não é tão simples assim, vai ser mais trabalhoso. Eu diria que esse é o cumprimento geral. Para algumas pessoas vai ser difícil. Agora, tem pessoas que têm o dom, pessoas que têm uma vocação para naturalmente estão lá no mercado, no caixa do mercado, o cara lá finalizando a compra, o cara consegue anunciar a boa nova nesse intervalo. Tá lá o repositor do mercado e o cara consegue falar do evangelho enquanto o cara tá repondo, sem ser chato, sem ser enfadonho. A pessoa naturalmente fala do evangelho usando coisas ordinárias, em momentos ordinários da vida. Cara, isso é uma pessoa que tem dom, tem gente que tem esse dom. É lindo isso. Mas tem gente que não tem o dom e isso não quer dizer que não vai fazer. Então, o mesmo caixa do mercado, essa pessoa que não tem o dom pode tentar falar alguma coisa, talvez não vai ser tão efetivo, talvez não vai ser tão criativo, talvez vai ser meio chato. Pelo menos ele tentou. Ele cumpriu a missão, tentou fazer algo ali acontecer. Acho que é um exemplo que dá aí pra gente tentar ilustrar, um exemplo que a própria Bíblia nos dá. Quem tem vocação, quem tem dom, a pessoa fala isso também sobre ensino, né? Só os pastores que sabem ensinar a Bíblia. Quem disse isso? O pastor, teólogo, tem uma vocação. Nós estudamos, nos capacitamos sim para ensinarmos a Bíblia e expormos ela, existe uma formação para isso. Mas o mesmo texto do Ide Pregar fala ensinando todas as coisas do Evangelho. Então talvez aquela pessoa leiga que não tem formação teológica também tem condição de ensinar assim a Bíblia. Também tem condição de ensinar o que é Gênesis, qual é o gênero literário de Gênesis. Então para que faz teologia? O teólogo provavelmente foi quem ensinou esse leigo a falar sobre isso, tá? Por isso que a gente faz teologia. Mas a gente capacita o leigo para o leigo ser também a pessoa que vai poder ensinar. Ser aquele que vai fazer. Talvez vai ter dúvidas que ele vai falar, pergunta pro pastor, e tá tudo bem. Mas ele tá cumprindo um chamado geralzão, ensinar, ele tá ensinando o evangelho. Ele tá tirando dúvidas sobre o evangelho. Ele tá tirando dúvidas, esclarecendo questões do texto dentro daquilo que ele conhece. E se ele não souber alguma coisa, porque vai ser difícil, ele vai encaminhar para quem tem uma vocação mais direcionada para isso, para que essa pessoa trate do assunto. Então, todos somos chamados, de novo, todos somos chamados a evangelizar, a ensinar, a dar bom testemunho, a ser caridoso, a ser hospitaleiro, a ser generoso com os nossos irmãos, a servir a todos. Todos vêm antes de nós, toda a comunidade, todas as pessoas que nos cercam vão à nossa frente e depois vamos. Isso é o chamado de todo cristão. Em tese, todo cristão deveria brigar pelo último lugar e não pelos primeiros lugares. Exatamente. Isso é um chamado para todos os cristãos. Existe um chamado geral, sim, e dentro desses vários chamados, existem pessoas bem mais vocacionadas e com mais profundidade, alguns deles. Mas todos somos, em geral, chamados a cumprir a boa nova. Isso é importante. E o seu chamado, sendo mais específico ou não, ele não é mais ou menos importante do que o chamado de outra pessoa, que é mais específico ou não. Ele é tão importante quanto. Todo chamado é relevante, todo chamado é importante.
É sempre bom a gente lembrar que diante de Deus somos todos iguais, todos de igual relevância, tão preciosos a ponto dele se entregar na cruz por todos nós, de igual valor. Então, volto a falar, e esse vai ser o eterno exemplo. Ficar na porta da igreja dando bom dia é tão importante quanto pregar. Sabe? É tudo parte da experiência da pessoa que precisa receber o evangelho e tá entrando na sua igreja pela primeira vez. Eu conheço história de gente que se converteu no banheiro da igreja, porque o banheiro era organizado. E a pessoa entrou no banheiro e de repente o Espírito Santo falou: ei, limpinho, né? E a pessoa, cara, se eles são organizados até com banheiro. E a pessoa se converteu, velho. Então, mérito de quem? Poxa, da pessoa que limpou o banheiro, parabéns para ela. É o Espírito agindo através de nós. E é isso, cara, é isso. O Espírito quer agir através de você, se você se permitir viver o chamado. E eu vou finalizar a minha parte aqui, amiguinho, né? Nosso cast mais rapidinho hoje, citando o porquê, no final das contas, Deus usa a gente. Por quê? Se Deus é tão poderoso, faz as coisas, por que usar a gente? Que é uma pergunta que eles fazem no Moana, né? Por que o mar não vai lá e leva? Algumas coisas não funcionam assim. Algumas coisas precisam ser feitas por esses elementos, por essas peças no tabuleiro. Mas quando a gente pensa, poxa, Deus é tão poderoso, por que então ele permite ao homem isso, essa função? E eu gosto do que Agostinho fala. Que ele falou assim, Deus gosta de desenvolver, Deus tem prazer em desenvolver a honra no homem. E dá a ele a oportunidade de fazer isso através do trabalho e da ação. Deus não precisa da gente. Ele está dando um privilégio para a gente servir. Ele está dando um convite para a gente ser um pouco mais parecido com aquela criação que ele quis. Deus tinha um ideal quando ele criou a gente. Ele permite que a gente seja esse ideal quando a gente trabalha para ele. É uma honra poder servir ao Senhor. Não é um fardo pesado. O jugo é leve, porque é prazeroso trabalhar para o Criador de todas as coisas. Então, se você ficar um pouco, putz, mas mas é prazeroso, é uma honra trabalhar para aquele que pode fazer todas as coisas. É igual você, pai, que pode fazer as coisas, mas você deixa o seu filho fazer, você não se orgulha do seu filho, você não fica, ele consegue. É isso, é você deixando seu filho se desenvolver. É Deus permitindo a gente se desenvolver. Ele quer que você se desenvolva, respondendo o chamado. É isso aí, o chamado, como nós mencionamos aqui em alguns momentos, ele tem esse aspecto cooperativo. Deus realmente, ele, se quiser, ele faz tudo acontecer, mas ele quis agir, ele escolheu agir com a sua criação de forma cooperativa na maior parte das coisas. Até que quando a gente estuda em teologia sistemática, quais são as obras de Deus, né? O que Deus faz? Deus, ele preserva a sua criação, Deus governa, onde ele entra mais como um cara que manda e faz as coisas acontecerem, e Deus coopera com a sua criação. E aí o cooperar eu entendo que o chamado em muitos momentos é esse aspecto cooperativo, onde Deus entra com uma parte e o ser humano entra com outra parte. Eu gostaria de reforçar nessa palavra final mais um pouco essa questão da nossa resposta positiva nessa cooperação. Nós precisamos responder positivamente. Isso é uma atitude responsável do cristão. Nos isentarmos de dar uma resposta ao Evangelho, nos isentarmos de cooperarmos com o Evangelho, é também pecado. É um pecado. É pecado nós ignorarmos o mandamento que Deus tem colocado nas nossas vidas. Então responda. Não me sinto preparado, não me sinto apto, me sinto com medo. Ore mais ao Senhor, busque compreender mais a palavra de Deus e tenta colocar na tua cabeça, isso que o Beto mencionou, né, do Agostinho, que é uma honra servir ao nosso Rei e que Ele vai fazer as coisas acontecerem.
Então, minha palavra final seria: coopere com o Senhor, né? Ele está querendo caminhar de forma cooperativa, indo nessa pegada da honra. Que privilégio o Senhor Todo-Poderoso do Universo escolher trilhar um caminho de cooperação com nós, seres tão falhos. Né? Não quero aqui ficar exaltando o ego de ninguém, nem o ser humano, mas realmente o ser humano é para Deus uma criatura muito especial. Nós recebemos privilégios que nenhuma outra criatura desse universo recebe. É um privilégio realmente isso que Deus nos proporciona. Então ore para que Deus coloque essa convicção no seu coração. Você é filho de Deus, você tem condição plena de responder positivamente ao chamado. Moana disse sim para o oceano, viveu a aventura dela e cumpriu com sua missão e ainda conheceu sua identidade. Que você, como cristão, possa também responder sim àquilo que Deus tem chamado, né? E também se reconhecer durante esse processo e se conhecendo, se reconhecendo no seu lugar, na sua relação com Deus. É isso aí, muito bom, meu amiguinho, muito bom. E é isso, gente. A gente deseja do fundo do nosso coração sempre estar aqui, podendo fortalecê-los. Esse é sempre o nosso objetivo. Trazer mais teologia, trazer essas conexões, mas para que a gente possa crescer junto em Deus, em conhecimento, em sabedoria e em serviço. Muito nos alegra receber mensagens de apoio, mensagens do pessoal falando o quanto tem sido relevante os nossos casts e o quanto tem impulsionado vocês. E a gente quer continuar fazendo isso, então respondam esse chamado. Porque no final dos contos até esse cast já foi um chamado, né, amiguinho? Um chamado a compartilhar mais, um chamado a falar mais. Muito obrigado a todos vocês, aquele comentário é sempre bem-vindo, aquele like, aquela inscrição aqui no nosso YouTube está quase chegando a 100 inscritos nesse momento. E eu espero que a gente chegue aí a 100, 200 e tudo mais. Então, sua participação é sempre muito bem-vinda e valeu, amiguinho. Valeu, pessoal. Até mais. Falou, um beijo e um queijo.